Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte na área com muito Brasileirão. Amanhã tem Flamengo e Corinthians ao vivo aqui na Globo às 4 horas da tarde. Bora para São Paulo. Léo Lepre conta pra gente como o Flamengo vai para esse jogo. Olá, boa tarde a todos. Amanhã o Flamengo encara o Corinthians aqui em Itaquera e, dependendo dos resultados da rodada, pode diminuir a diferença para o líder Fortaleza em 1 pontinho. Amanhã o técnico Tite vai ter alguns desfalques, né? Tanto o Michael como o Nico de la Cruz se lesionaram na partida do meio de semana, estão fora. O Michael um pouquinho mais grave, vai ficar ali até 2 meses afastado. Já o Nico de la Cruz vai perder entre 2 e 3 semanas, não vem para a partida. Mas Tite tem boas notícias. O meia atacante argentino Alcaraz já foi regularizado, está relacionado e pode fazer a estreia dele amanhã contra o Corinthians. Ele que foi a negociação mais cara do Flamengo na história. Já Alexandro já foi regularizado, mas não deve ser relacionado para a partida. E o equatoriano Gonzalo Plata só deve ter seu nome regularizado no BID a partir da semana que vem. A outra boa notícia é a volta do atacante Pedro, recuperado de uma lesão muscular. Deve começar o jogo aqui amanhã em Itaquera contra o Corinthians. O Sport bateu um papo com o Rossi, goleiro do Flamengo. Vamos acompanhar. Um par de luvas, uma camisa amarela, uma identidade. Combinação que lembra conquistas e glórias das 2 gerações mais vitoriosas do Flamengo. O amarelo, Raul Plasman. Tonho bateu pro gol. Raul, esplêndido goleiro do Flamengo. O amarelo, Diego Alves. Pegou Diego Alves. Terceira defesa de Diego Alves. Cada um no seu tempo, no seu tom, com suas taças. Rossi também amarelou, no bom sentido, claro. A camisa está muito bonita, já tem aquela história, né, no Flamengo. Hoje eu quero fazer minha história. A verdade é que eu também cheguei aqui porque eu quero ganhar, né? Estamos num grande momento do time, das 3 competições e é muito importante para nós estar aí acima, brigando por tudo. Na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores. O argentino segurou o jogo contra o Bolívar, deu tempo e fôlego ao time na altitude de La Paz. A maioria dos goleiros faz alguma, assim, tipo zero, em um momento para dar um respiro. Está dentro do regulamento, se não seria proibido. Tantos anos de carreira, de experiência, me dieron para poder saber em que momento fazer aquelas coisas, da passadinha na bola e tudo isso, mas é tudo para ajudar e servir. 29 anos, aparentemente tímido, mas tem voz de liderança. Flamengo vivíssimo nas 3 competições, se reforçando, tratando de quem está machucado. O que você espera dessa reta final de temporada, Rossi? Maturidade para afrontar da melhor maneira cada jogo, que cada jogo diferente. Os reforços chegaram na hora, eles têm que se adaptar ao time, à maneira de trabalho. Depois de ficar no banco contra o Bahia pela Copa do Brasil, volta ao gol amanhã contra o Corinthians. Eu acho que eles têm pressão, assim como a gente tem nossa pressão de continuar na búsqueda de ficar perto da liderança. A gente percebe que você se esforça muito para falar português. Você faz aula. Eu tive aula na escola de pequeno, chegamos aqui, minha esposa chegou aqui falando nada, entendendo nada, e hoje eu acho que fala mais que eu. O filho Balt, de 1 ano e 10 meses, já fala. Vive pedindo bola. Só que não vai ser goleiro. A única coisa aí, goleiro não, tudo menos goleiro. Minha esposa falou outro dia, sofrimos comigo, imagina com ele depois. Não, esquece. Melhor não. Bateu, espalma, Rossi! Informação de agora há pouco, mais um desfalque para o Flamengo. O zagueiro Léo Pereira não vai para o jogo por conta da pancada sofrida no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. Falando ainda sobre contratações, deixa eu falar sobre a situação do Depay, porque a janela vai fechar segunda-feira. Porém, mesmo com a janela fechada, o Flamengo pode contratar o Depay, porque tem um tempo, se não me engano, até dia 27 ou dia 28 de setembro, que o Flamengo pode inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. E a situação é basicamente a seguinte: o Depay está sem clube, então o Flamengo não depende do período ou do tempo da janela para fechar com o jogador. Então, mesmo com a janela fechada a partir de segunda-feira, se não me engano, 8 horas da noite, que é o horário aqui de Brasília, que fecha
a janela de transferência, mesmo com a janela fechada, o Flamengo ele pode negociar e contratar o Depay. Mas, Lazoeiro, qual é a situação? A situação é que o jogador foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo até despertou o interesse, porém, o valor pedido pelo jogador é um valor muito alto. O valor que o jogador pediu na contratação é um valor que realmente assustou a diretoria do Flamengo, que deu um passo atrás nas negociações. E aí não foi para frente, não andou, e o jogador acabou... a negociação acabou não acontecendo. Porém, pode ainda acontecer. Se realmente o jogador quiser jogar no Flamengo, se realmente o jogador quiser vir para o Flamengo, ele vai ter que se adequar à realidade financeira do Flamengo, porque o Flamengo não faz loucuras, principalmente loucuras financeiras. E por falar em loucuras financeiras, deixa eu falar sobre a possibilidade de mais um jogador vendido, um ou até dois. Ontem o Bruno Spindel chegou, falou que o Marcos Braz estava na Europa para poder negociar a saída de mais jogadores. O Igor Jesus foi vendido para o Estrela Amadora de Portugal. Só que o Flamengo pode ainda vender outros jogadores. Lembrando que o mercado na Turquia ainda está aberto, o mercado na Arábia está aberto, o mercado no Catar também está aberto, tem mercado aberto aí em alguns lugares do mundo. E por que você está falando, Lazoeiro, que o Flamengo ainda pode vender mais jogadores? Vou explicar para vocês. O que acontece é, o Flamengo tem uma meta orçamentária de valor de venda de jogadores. Com isso, o Flamengo precisa vender, se eu não me engano, 164 milhões de reais esse ano em jogadores para poder bater a meta. O Flamengo, até ontem, faltavam 55 milhões de reais. Com a venda do Igor Jesus por 12 milhões de reais, ainda faltam 43 milhões de reais. E com isso, o Flamengo deve continuar no mercado buscando vender jogador. O Flamengo deve continuar no mercado tentando vender jogadores e tentando, é claro, bater essa meta orçamentária. É claro que se você não vende o jogador, mas você chega no final do ano, você bate campeão da Libertadores, você bate campeão da Copa do Brasil e você bate campeão, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, você consegue cobrir o dinheiro que a premiação vai pagar, vai cobrir esse rombo que ficou na não venda dos jogadores. É meio que um dinheiro paga o outro, mas também é muito arriscado. Caso você não seja campeão, você não consegue bater a meta orçamentária e isso pode comprometer o orçamento. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação, mas se a gente for olhar a meta orçamentária do Flamengo, o Flamengo ele vai precisar vender mais um jogador, caso ele seja maior que 42 milhões ou mais, 43 milhões ou mais jogadores ainda nessa janela de transferência. Como ele faz no Palmeiras, ocupando vários espaços, e o Alcaraz tinha muita liberdade como terceiro homem de meio campo para chegar lá na frente. E foi talvez o melhor momento da carreira do Alcaraz, em que ele estava surgindo, se afirmando no Racing. É um jogador com muito recurso técnico, ele tem ali força física, um cara de passadas largas, mas ele precisa jogar ali com essa liberdade de ir para frente. Então, em alguns momentos ali, o Tite pode fazer se ele jogar com o Gerson e Alcaraz, o Gerson segurar um pouco mais e dar esse campo, dar esse espaço para o Alcaraz pisar na área, chegar na frente, porque ele tem recurso para isso, tem qualidade. E ele, como um volante ali, um segundo volante até, para mim acaba sendo um desperdício para a qualidade e principalmente para o mais forte do jogo dele, que é chegar da área, que é vir de trás. E nesse aspecto ele lembra até em alguns momentos, né, jogadores como o Renato Augusto, que tem qualidade técnica, mas ao mesmo tempo uma leitura de espaços muito boa para preencher esses espaços ofensivos. Então é um jogador que todo mundo tem uma expectativa grande, mesmo não tendo conseguido se firmar na Europa, muito jovem, 21 anos, com muita capacidade ainda de se desenvolver, mas eu vejo que o Tite precisa usá-lo o mais próximo possível da intermediária, da área adversária, porque vejo ele com mais características ofensivas do que defensivas. Eu acho que o Tite vai usá-lo, nesse jogo. Em algum momento você acha que o Alcaraz entra? Se não precisar, tá 2-0 Flamengo, não é? Aí deixa, porque ele tem 10 dias para treinar o cara, para ver. Se bem que assim, não vai ter todo mundo ainda, né? O Nico também não volta, né? Então ele pode botar, não volta. 2 a 3 semanas. Então, não volta, para os próximos jogos. Falar em próximos jogos, Blair,
Corinthians e o Vasco, né? No caso o Atlético Paranaense e o Juventude, vão jogar dia 11, os outros vão jogar dia 12. Certo. Ainda bem que não tem jogador na seleção, né? Porque Melhor. não tem que montar aquele negócio de jatinho para trazer de volta, senão ia reclamar disso. Imagina se o Scaloni tivesse convocado o Verratti. Exatamente. Agora o Flamengo joga 12, o Flamengo vai ceder alguém, mesmo com esses machucados todos. Aí alguém Pedro, vai, Gerson, a seleção uruguaia, eu confesso a vocês que a gente tem que dar uma olhada. Só uma informação, o Igor Jesus, a notícia que está correndo hoje, inicialmente dada pelo Vene Casagrande e confirmada, é que o Igor Jesus está sendo vendido para o Estrela Amadora, um clube de Portugal. Então, assim, pode também estar se despedindo, né? O Braz falou em contratações e saídas, previa de 2 a 3 saídas na última fala dele, e essa é uma delas. O Vitor Hugo, eu ia falar Hugo Moura. Vasco é o próximo assunto aqui, eu vou falar do Hugo Moura já. Mas o Vitor Hugo já foi, né, na negociação até para a chegada dos reforços, e agora o Igor. Mauro, você tocou num ponto que eu quero voltar. Antes dos placares. Aí a gente vai saber se eles estão vendo o programa mesmo. O Tite. Tite. Ídolo. Acho que até muito mais na torcida do Corinthians do que na do Flamengo, que ainda tem alguma resistência. Mas tem uma declaração recente dele. Talvez você gosta da pimentinha. Pegue mais do que, como é que você falou, o Judas? É uma mentirinha dele, não. né? É uma então, mentirinha assim eu de fazer também média. acho, mas ele falou, média. não falou? Falou, aí, ó. Não Vai ver que falou. Não é mentirinha, eu explico. Vamos. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também. Porque ela me acolheu. Eu com a minha tromba e com a minha tristeza. Como diria Pascoal, Mauro, é todo mundo Flamengo. É tudo para dar renda, tudo combinado para dar renda, como diria o Pascoal. É assim. Você acha que a torcida vai relevar? A torcida do Corinthians não leva isso em conta? Eu acho que há de se entender assim, se tá trabalhando aqui, eu agora visto a camisa da ESPN, gente. Agora o Tite está lá no Flamengo, ele vai torcer para quem? Pro Corinthians ganhar dele? Não, vai torcer pro Flamengo. Agora, falar que é torcedor, eu não sei se no fundo ele é torcedor do Grêmio, onde ele foi o primeiro grande time, onde ele ganhou uma Copa do Brasil, e se isso foi ficando. É claro que torceu vários anos pelo Corinthians, porque estava bem sucedido. Aí a família toda abraça o Corinthians, campeão de Libertadores, do mundo. Mas me parece que a fala foi mais nessa linha, né, Mauro? De estou aqui hoje, somos torcedores do Flamengo. A gente sofre. Ele falou, minha mulher sofre, que eu fiquei triste, que ele tomou de 4 lá, foi para casa super chateada, a mulher teve que engoli-lo e tal. Porque é óbvio, a família dele, ainda mais o filho trabalhando lá, todo mundo. Assim como alguns jogadores que, no momento que estão naquele time, torcem para aquele time. Mas, no fundo, tem alguém lá no coração. Não sei te afirmar, só o Tite vai poder dizer quando quiser, se o dele é um coração do Grêmio, se o dele é um coração do Corinthians, ou quem sabe do Flamengo, se as conquistas vierem, dependendo do tempo que ele fique. Claro, esse aí, neste caso, jogador e técnico, torcedor não, mas eu admito que possa virar casaca. O torcedor que passou a vida inteira torcendo pro Flamengo não vai me chegar com 30 anos de idade e falar que agora torce pro Vasco. Não dá, não combina. Mas técnico, jogador, se o Tite ganhar muita coisa aí, for feliz com o Flamengo, como ele espera, e o torcedor também, isso vai se confirmando. Agora, você está dizendo se o corintiano gostou de ouvir isso. Exatamente. Elton Serra, como é que é o bordão do Elton Serra? O comentarista que nunca erra. Eu quero saber a opinião dele sobre esse assunto, para você falar depois, Brilho. Para ele não dizer que vai concordar com você que vai ter que concordar com ele. Eu acho que é muito mais essa questão de realmente torcer para o emprego, né? Torcer para o clube, né? Torce porque o Tite hoje trabalha no Flamengo. O Tite, ele deu uma declaração em 2022, antes de um jogo Flamengo e Corinthians, se declarando ao Corinthians. E ele era técnico da Seleção Brasileira, de Copa do Mundo. Quem for na internet aí pesquisar, vai achar, no fim de 2022. Um jogo na Neoquímica Arena, um jogo entre Corinthians e Flamengo. Então, é claro que ele tem uma relação muito, muito estreita com o Corinthians, onde ele conquistou os seus maiores títulos da carreira. Então, é muito natural, mesmo essa passagem pela Seleção Brasileira, sendo soberano em eliminatórias, conquistando Copa América, enfim. É um técnico que
tem essa relação com o Corinthians. Eu acho que a declaração dele tem muito a ver com... Ele depois dali, inclusive, teve esse problema da arritmia. Foi antes desse episódio, não foi, Dani? Foi depois do jogo contra o Bolívar, essa declaração, né? Que ele estava ali com o Rossi Será conversando. Que foi né? isso? Se eu não tô enganado. Não, foi lá na Bolívia depois do jogo, mas ele tinha classificado. Isso, foi... Aí ele vai pro vestiário e passa mal. Isso, exatamente. Será que foi isso? Aí ele passa mal no vestiário lá depois. Não, será que foi a mentira? Mentira não, vou falar que é mentira. Ele tem o direito de torcer para quem ele quiser. Mas, assim, será que foi ter que dizer ali naquele momento algo que não necessariamente vinha do pressão. Naquele momento ele estava sendo sincero. Ele é Flamengo. Agora, não, claro que ele é Flamengo. Hoje ele é Flamengo. Mas acho que o torcedor do Corinthians tem que entender que hoje ele é Flamengo. Em 22, como disse o Elton, e o camarada do Elton é tão perfeito que a gente não ouve o som do trio elétrico que está passando lá. Não escuta nada. Acústica maravilhosa. É acústica maravilhosa. Você acha que a câmera está fechadinha agosto, assim por quê? É agosto ainda. Mas aí tem carnaval, tem carnaval fora inteiro. de época. Aí você acha que tá fechadinha assim por quê? Para não ver a bancada dos copos aqui, ó. O Whey tá bombando. Então, agora em 22, ele também não tinha passado ainda pelo Flamengo, não tinha relação nenhuma com o Flamengo. Sim, claro. Então, natural que ele falasse do Corinthians. Se fosse perguntado, sei lá, um jogo decisivo Corinthians e Grêmio, talvez ele tivesse que se dividir ou confirmar, não, sou mais Grêmio, eu sou mais Corinthians. É que o professor... não falar nada, né? É que o professor Adenor, Mauro, geralmente dá uma exagerada ao dourar a pílula. A gente lembra no começo do ano, o Campeonato Carioca é o melhor do Brasil, e ele mesmo depois volta atrás, olha, não... exagerei. Então, o Tite tem dessas também, mas nesse sentido eu concordo com você, ele falando de uma maneira profissional, de como ali abraça o clube, de como veste a camisa por ser o atual emprego, como o Elton disse, mas o torcedor, é legítimo também o torcedor corintiano que olhe, que ouça essa declaração e não curta. Assim como o torcedor do São Paulo não curtiu, quando o Rogério Ceni falou... elogiou a torcida do Flamengo, sim, falou que verdade. Ser Flamengo é diferente. O torcedor do São Paulo ficou bravo com ele. Tanto é que quando voltou o Morumbi, foi vaiado, o torcedor pegou no pé. Então é natural, é um sentimento de torcedor. Mas analisando ali friamente a decisão que o Tite tomou de ir para o Flamengo e ter recusado o Corinthians, eu entendo completamente. E acredito que o torcedor do Corinthians não deva guardar mágoa por isso. Porque, primeiro, naquele momento, o Corinthians estava vivendo um período eleitoral, havia uma grande possibilidade de quem o contrataria sair do poder, como aconteceu. O grupo do Duílio não se manteve no poder, então era um risco muito grande para ele, tanto é que o Mano, que foi contratado naquela situação, com um contrato longo, acabou saindo, não ficou. Então o Tite sabia desse risco e calculou tudo isso. E no caso do Flamengo, ele até tinha dito, eu não vou trabalhar mais em 2023, vou esperar. Mas foi uma proposta que o seduziu no aspecto mais esportivo do que financeiro, não tenho dúvida. Então o Tite enxergou ali a perspectiva de que o Flamengo, vindo de uma temporada ruim, em que não ganhou títulos, poderia se reconstruir e ele tinha recursos para isso. Então acredito que o tempo acabou dando razão ao Tite, por mais que o torcedor tenha ficado chateado, de certa forma magoado, mas acredito que não é o tipo de mágoa também que vai durar, que o torcedor... Se ele ganhar esse jogo, e a chance é grande, 2-0 Flamengo e tal, ele vai para a coletiva e vão dizer, você empurrou o Corinthians mais para o buraco. Tenho certeza que é a cara dele dizer assim, olha, gente, hoje eu sou Flamengo, estou disputando uma liderança, mas fico muito chateado, fico muito triste em ver o Corinthians nessa situação. É a cara dele. E é certo, né? Porque assim, normal, hoje ele claro, ele teve o maior carinho lá tanto tempo, ele vai dizer, eu não gostaria de ver o Corinthians nessa situação. Sabe o que a gente vai descobrir agora? Vamos ver, né? Aqui no nosso clube? Se os amiguinhos assistem o programa quando estão em casa. Sabe como a gente vai descobrir isso? Agora. Elton Serra. Fala, meus queridos e minhas queridas. Chegou até aqui, não deixe de dar o like de vocês, não são inscritos, se inscreva, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e a página Amauri de Paula Santos. Flamengo realizou o último treino hoje, antes do jogo contra o Corinthians, amanhã na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alexandro e Gonzalo Plata treinaram no CT no Urubu pela primeira vez nesse sábado. Reforço do Flamengo, Alexandre e Gonzalo Plata se apresentaram no CT do Urubu na manhã deste sábado, dia 31. Os atletas realizaram a primeira atividade com o manto sagrado.
visto que chegaram ao Rio de Janeiro apenas na última sexta-feira, no caso ontem. Vale lembrar que Alexandre já foi regularizado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF, ou seja, o atleta pode estrear com o manto sagrado. No entanto, Tite ainda avalia a possibilidade de levar o lateral para o jogo contra o Corinthians, visto que o atleta não fez pré-temporada. Gonzalo Plata, por outro lado, não fica à disposição do Flamengo para o jogo de domingo contra o Corinthians. Isso porque o ponta-direita não foi regularizado no BID da CBF. Dessa forma, a estreia do novo reforço rubro-negro deve acontecer apenas após a data FIFA, no clássico contra o Vasco da Gama. Carlos Alcaraz e Pedro relacionados. Já Carlos Alcaraz treinou normalmente com o elenco na sexta-feira. Outro jogador que fica à disposição do técnico Tite é Pedro. O camisa 9 se recuperou de lesão muscular e viaja com a delegação rubro-negra. No entanto, o Flamengo teve mais uma baixa. No caso, o atleta Léo Pereira, que recebeu uma pancada no joelho no jogo contra o Bahia e foi comprovado uma entorse. Então, além dos problemas que o Flamengo já tinha, agora mais um que é Léo Pereira. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!